E aí, povo de quarentena? Como vai a vida de vocês? A minha continua do mesmo jeito, em quarentena. Mas hoje eu saí um pouco para poder caminhar dentro da legalidade, né? Que a gente ainda é permitido. Não poderia desperdiçar esse sol que está fazendo aqui na Irlanda hoje. Raro isso acontecer aqui, mas estamos aproveitando. E eu preciso mostrar para vocês esse movimento danado que tá aqui. Olha só isso. Que movimento. Tipo The Walking Dead. Enfim. Eu passo nessa avenida aqui todo dia para ir para a escola. Passo não, eu passava, né? Agora não tô passando. Passava todos os dias para ir para a escola. Isso aqui era um movimento danado, uma buzinaiada e gente esperando nas esquinas para atravessar, enfim. E olha o movimento que tá hoje. Consequências, né, do momento que a gente está vivendo, essa pandemia. E isso nos leva a refletir em várias coisas. Se você, meu amigo, está passando por esse momento sem refletir, sem reavaliar alguns conceitos da sua vida, sem pensar algumas coisas importantes para o seu futuro, você está desperdiçando o seu tempo. Simplesmente isso. Porque isso nos leva a pensar em vários fatores. Eu imagino que existam pessoas que talvez serão mudadas para o resto da sua vida depois dessa quarentena. Pessoas que talvez perderam parentes, amigos, familiares e talvez negócios, mas enfim. E isso nos leva a refletir na pior das hipóteses. Você já parou para imaginar se essa vacina que eles andam prometendo aí não for possível? Ou você já parou para imaginar se talvez ela demore a ser produzida? Por exemplo, imagina se ela ficar pronta daqui 2 anos. Como que a gente vai enfrentar isso por 2 anos? Já imaginou? E mais a fundo ainda, essa reflexão é pensar que coisas terríveis vão acontecer. O primeiro-ministro aqui da Irlanda, no primeiro pronunciamento dele, quando começou essa pandemia, ele fez um pronunciamento um pouco duro, eu imaginei. Mas hoje eu começo a entender. Ele disse que a gente deveria se preparar para algumas coisas e, de forma muito fria, ele disse que pessoas iriam morrer. Eu acho que não é uma boa fala para um primeiro-ministro, para um governante falar para o seu povo. Mas ele foi realista e ele estava preparando o povo para aquilo que iria acontecer. E eu acho que a gente deve refletir sobre isso mesmo. Sobre talvez a morte, né? Sobre algo inevitável que irá acontecer a todos nós. Já parou para pensar nisso? Que é inevitável? Um fato interessante sobre essa questão de morte. Uns tempos atrás eu estava sentado no sofá da minha casa com a minha esposa e a gente fazendo graça a hora com a cara um do outro, né? Ah, não morre primeiro não, se você morrer primeiro eu caso de novo. Ah, não morre primeiro não, se você morrer primeiro eu vou gastar todo o dinheiro que a gente juntou. Então não ia gastar nada, né? Mas enfim, a gente fazendo gracinha, né, sobre essa questão de morte. E um amigo nosso estava lá em casa, ele passou e ouviu e ficou abismado. Falei, cara, vocês é louco? Vocês estão falando de morte, vocês estão brincando com a morte? Que isso, meu irmão? Aí eu falei, não, mas a gente não tá brincando com a morte. A gente tá fazendo hora com algo que é real, algo que é inevitável. Eu sei, cara, mas não brinca com isso não, brinca com morte, Deus me livre, bate na madeira, fala de morte, não. E ali eu tive a oportunidade de perceber que ele tinha medo da morte. E perguntei pra ele, você sabe por que você tem medo da morte, cara? Aí ele parou, pensou, não sei se ele já tinha pensado sobre isso, né, alguma vez na vida dele. Mas ele falou, não, é uma coisa ruim. Sim, é uma coisa ruim, né? Mas você tem medo da morte porque você não sabe para onde você vai depois dela. Quando a gente sabe para onde a gente vai após a morte, a gente não tem medo dela. A gente fica triste realmente porque coisas vão acontecer, né? A gente vai se separar temporariamente de algumas pessoas que a gente ama, mas a gente tem certeza de onde a gente vai estar. Cabe a nós refletir nesse momento. Se você está simplesmente pensando nesse momento que é algo que vai passar e você deve esperar e depois voltar tudo ao normal, talvez não volte ao normal como você imagina.